Aqui quem fala é o pastor Danilo Stélio, da Assembleia de Deus, Ministério Zona Norte de Macapá, Comadezon, aqui no estado do Amapá. Falaremos sobre a revista desse quarto trimestre de 2020, revista da Escola Dominical com o tema Atos dos Apóstolos, até os confins da terra. Esta é a lição do Programa de Educação Cristã Continuada, que você pode acessar no site www.educação cristã continuada, tudo junto, sem acento, sem cedilha.com.br. E ali você pode acessar esta abençoada revista. Ou então, no meu blog, na minha página da internet, palavravivaefiel.blogspot.com. É só colocar na barra de pesquisa do Google Palavra Viva e Fiel. O primeiro ou segundo resultado já é o nosso blog. Esta lição foi comentada pelo pastor Pádua Rodrigues, da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Nossa primeira lição tem como assunto Aguardando a Promessa. Texto áureo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática nos fala que crer na promessa do Espírito Santo e na volta de Jesus é um imperativo para o cristão. A leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 15. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 100 e 123. A introdução do nosso comentário vem iniciando dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos é um documento de inestimável valor. É a história da igreja inspirada pelo Espírito Santo. Esse livro cobre um período de 30 anos, que é o começo da chamada Igreja Primitiva. Aquela igreja que foi dado o seu prosseguimento pelos apóstolos que Jesus deixou. Depois foram surgindo os discípulos desses apóstolos e assim sucessivamente. Os 3 primeiros séculos, portanto, são séculos que cobrem todo um período, e esse período não está todo no livro de Atos. Como nós falamos antes, cobre apenas 30 anos, mas depois disso veio muito mais história, muito mais eventos e fatos da igreja primitiva, que são contados em outros livros, são contados em outras fontes. Porém, o livro de Atos dos Apóstolos mostra a base do que viria depois na igreja. Jesus sabia que os discípulos não poderiam fazer a sua obra sem a capacitação do poder do Espírito Santo. Por isso, o nosso primeiro tópico vem trabalhando sobre o primeiro capítulo de Atos, onde nós temos ali, inicialmente, quem foi o seu escritor, que está justamente no primeiro versículo. Precisamos lembrar que o título Atos dos Apóstolos não foi criado pelo evangelista Lucas, mas sim pelos tradutores ou copistas posteriores. Essencialmente, o livro de Atos é um relato que Lucas fez para uma pessoa chamada Teófilo. Assim como ele tinha feito com o seu evangelho para mostrar como tinha sido a vida de Jesus, ele escreve esse livro, só que não tinha esse título Atos dos Apóstolos. Ele escreve esse livro para mostrar o que aconteceu depois que Jesus morre, ressuscita e volta para os céus. Até o século II, ou segundo século, este livro circulava junto com o Evangelho de Lucas. Era como se fosse Lucas 1 e Lucas 2. O volume inicial, como falamos antes, é o Evangelho que mostra como Jesus começou o seu ministério, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. No segundo volume, mostra o que Jesus continuou a fazer e ensinar por intermédio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. O escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, também escreveu esse evangelho que leva o seu nome.
Quem era Lucas? Ele não era um dos 12 apóstolos. Ele era companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens. Também é dito na Escritura que ele era médico. Segundo as tradições da igreja, ele era um pagão, um gentil, que tinha se convertido ao cristianismo. A época em que esse evangelho e juntamente com o livro de Atos foram escritos foi em torno do ano 60 da nossa época, após a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. No versículos 2 a 8, nós vemos as instruções de Jesus antes de subir aos céus para os seus discípulos, dizendo-lhes que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho em toda parte, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, aqui essa instrução de Jesus mostra que eles precisariam receber esse poder do alto para completarem a missão que Jesus lhes tinha dado. O poder do Espírito Santo os transformaria em testemunhas, ou seja, pessoas capacitadas a contar ao mundo tudo que eles tinham visto e aprendido de Jesus. Eles deveriam começar na cidade de Jerusalém, depois ir para as regiões da Judéia e Samaria e dali para o resto do mundo. Esse testemunho não era pela própria força ou capacidade dos discípulos, mas pelo poder do Espírito Santo. É bom destacar que a palavra traduzida por testemunhas, aqui nesse texto, é a mesma usada para mártir. O que é um mártir? É uma pessoa que morre pela sua fé. Então, ser testemunha de Jesus significa ser fiel até a morte, não importa o que custar. E ao longo da história do cristianismo, muitos cristãos selaram a sua fé e o seu testemunho com o seu sangue, com a sua própria vida. No Evangelho de Lucas, nós vemos a obra do Espírito Santo na vida de Jesus desde a sua concepção até sua unção, batismo e condução no seu ministério. Continua no livro de Atos dos Apóstolos essa mesma ação do Espírito Santo, seguindo aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel, por João Batista e pelo próprio Jesus. Tudo isso se concretiza no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Esse dia de Pentecostes não somente inaugura a igreja, mas também a enche, capacita, lhe dando autoridade para enfrentar tudo e todos. Eles tinham o mundo contra eles, mas eles conseguiram vencer, conseguiram completar a sua missão de pregar o Evangelho através da ação do Espírito Santo. É importante destacar que antes deles partirem por todo o mundo, eles precisavam ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do alto. Por que Jerusalém? Porque ali Jesus tinha sido rejeitado pelos seus, tinha sido julgado e crucificado. Portanto, é o lugar onde tudo deveria começar. É importante destacar também a pergunta feita pelos discípulos a Jesus, se naquele tempo ele restauraria o reino a Israel. É bom destacarmos que os discípulos eles ainda estavam nas suas mentes com a escatologia que tinham aprendido na religião judaica, ou seja, que o Messias viria para reinar, viria para restaurar Israel como a maior nação do mundo. Era isso que eles esperavam. Então Jesus deixa claro para eles que ainda não era naquela época, não era naquele tempo. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Ou seja, isso não é para o tempo de vocês. Para a época de vocês é receber o poder do alto e serem minhas testemunhas em toda parte. É bom deixar claro que os propósitos de Deus se realizarão no tempo de Deus. Veja aqui no livro de Atos, 3 propósitos se destacam. Continuar a descrever o Evangelho do Reino pregado por Jesus, que havia sido iniciado no Evangelho de Lucas, a sua narrativa. Segundo, descrever como a igreja foi credenciada, capacitada como agente do reino de Deus.
E, em terceiro lugar, mostrar como a igreja se expandiu pelo poder do Espírito Santo. O segundo tópico nos fala sobre a glória da ascensão de Jesus. Em primeiro lugar, foi uma subida aos céus de forma visível, para que não ficasse dúvida sobre onde ele iria a partir daquele momento. A partir dali, ele estava exaltado à destra de Deus. É importante lembrar que Jesus estava com eles há cerca de 40 dias, entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Ele estava junto com eles. A Bíblia não declara o que ele fez. Provavelmente Jesus passou esse período revisando todas as lições de 3 anos que havia estado com os discípulos. A Bíblia não nos deixa muitas pistas sobre novos ensinamentos revolucionários, diferentes. Mas agora era o momento de Jesus subir aos céus. E para isso, eles foram para o Monte das Oliveiras, que ficava longe da cidade de Jerusalém, como se fosse a jornada de um sábado, o caminho de um sábado. Um ponto interessante é que, durante a subida de Jesus aos céus, anjos aparecem a eles. Portanto, ali não estava somente uma visão, mas era algo real, algo que estava acontecendo mesmo. Ali era o começo de uma nova fase, em que eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, perseverando em oração, aguardando o poder do alto. A subida de Jesus aos céus deixa claro que a igreja é testemunha de Cristo na obra da evangelização. Essa nova fase é a continuação dessa tarefa. O mesmo Jesus que começou aquela obra iria dar prosseguimento àquele trabalho. Agora não pessoalmente, mas sim através da sua igreja. E nessa nova fase, o grande agente propulsor e responsável seria o Espírito Santo. É bom lembrar também que no Evangelho de João, Jesus fala aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, ou seja, descortina o Consolador, o Paráclitos, o ajudador, o assistente, aquele que estaria com eles dali por diante. E que não era, como alguns pensam, uma simples força ou energia divina, mas sim Deus juntamente com eles. O Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina. E dessa forma, Jesus estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Porém, a subida de Jesus aos céus também aponta para a sua volta. É disso que fala no terceiro tópico, a glória do retorno. A volta de Jesus é a maior e mais maravilhosa promessa da Bíblia para a igreja. Ao longo dos séculos, muitos começaram a criar a ideia de que esta volta de Jesus seria apenas simbólica, espiritual e não literal e visível. Portanto, essa ideia ela é espancada, é combatida quando nós analisamos o contexto de Atos capítulo 1. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma outra promessa, uma promessa agora trazida pelos anjos que apareceram àqueles discípulos e disseram-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas ou para os céus? Esse Jesus que entre vós subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. Como foi que Jesus subiu ao céu? De forma visível. Então a igreja o verá também. Em segundo lugar, essa ida de Jesus aos céus não foi visível por todo mundo, mas apenas pelos seus discípulos. Portanto, o seu retorno será também para a sua igreja somente, não para todo mundo. Ah, mas um momento! E os versículos da Bíblia que falam que quando Jesus voltar, todo o olho o verá? Será que não estamos diante de uma contradição aí? De forma alguma. Assim como há textos dizendo que todo o olho verá, aqui nesta promessa dos anjos aos discípulos, nos fala, nos deixa entender, nos coloca nas entrelinhas que somente a sua igreja o verá, somente os seus seguidores o verão. Como conciliar então essas passagens?
passagens que falam de uma volta visível para todos e passagens que falam de uma volta visível somente para a igreja? A resposta é uma só. A volta de Jesus acontecerá em duas fases. A primeira fase, visível apenas para a sua igreja, mas não para o mundo. E a segunda fase, que acontecerá para todo o mundo, quando todos o verão. Essa é a única forma de conciliar passagens aparentemente contraditórias como essa que estamos falando aqui. Veja ainda que essa promessa trazida aos discípulos através dos anjos indicava que eles não deveriam ali ficar aguardando naquele momento qualquer outra coisa, mas deveriam sair para cumprir a sua missão, começando por ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Ainda nesse terceiro tópico, nos fala sobre essa presença dos anjos, presença gloriosa e triunfante que aconteceu enquanto Jesus subia. Da mesma forma, haverá também a presença de anjos no seu retorno triunfal para a igreja, como lemos em 1 Tessalonicenses 4,16, onde é falado que haverá ou alarido, ou a palavra de ordem, som de trombeta e voz de arcanjo. À primeira vista, essas expressões dão a entender que seria um evento para todos. Quando a gente fala de alarido, a ideia que se tem é de um som que todos vão ouvir, mas não é bem isso. A palavra traduzida em algumas versões bíblicas por alarido, ela quer dizer simplesmente palavra de ordem, voz de comando, como o comando que um general dá para as suas tropas. Ou seja, já nos dá a ideia de uma voz, de um comando, que não será para todos, somente para um grupo. Som de trombeta. Este som de trombeta, alguns pensam logo de uma trombeta que vai ser ouvido por todo o planeta, por todo o mundo, mas não é bem assim. Esta expressão som de trombeta, ela é trazida do grego fone. Ora, hoje em dia, quando falamos ao telefone com alguém, todo mundo está escutando? Não, apenas as pessoas que estão envolvidas naquela comunicação. O resto não está a par daquela comunicação. Da mesma forma, essa expressão som de trombeta, ela fala de um som que nem todos ouvirão, apenas um grupo, aqueles que estiverem preparados. Voz de arcanjo, voz de comando, voz do chefe dos anjos. Esses são alguns dos pontos que falam da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, para levar os seus fiéis aqui da terra. Isso significa, portanto, que a partida de Jesus naquele momento nos indicava, nos dava um padrão para a sua volta futura. Ainda nesse tópico, Jesus deixa claro aos discípulos que eles não deveriam ficar se preocupando com datas, com épocas, com tempos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, eles não deveriam ficar de forma nenhuma calculando épocas e datas para a volta de Jesus. É bem verdade que ao longo da história do cristianismo, muitos não levaram essa advertência a sério e calcularam datas para a volta de Cristo. Todos se frustraram, todos erraram. E ainda hoje continua acontecendo com isso. As pessoas tentam observar os sinais, observar os fatos que estão acontecendo no mundo, e já há quem diga: o arrebatamento da igreja ou a volta de Jesus acontecerá lá por 2000 e tanto. Acontece isso, aparece isso, mas não devemos dar crédito, porque o arrebatamento ele não tem como ser determinado, ele não tem como ser previsível, ele não tem sinais que o antecedem. É muito comum vermos pessoas dizendo: isto é um sinal do arrebatamento da igreja. Não há sinais do arrebatamento da igreja. Os sinais que são mencionados na Bíblia são para a volta de Jesus em glória, a parúzia, que acontecerá no final da grande tribulação, mas ainda não é para o arrebatamento. Portanto, esta resposta de Jesus é para deixar os discípulos pensando: não se preocupem com a época em que eu vou voltar, estejam prontos todo o tempo. E em segundo lugar, é para lembrar a todos nós, não apenas aos discípulos,
que não podemos ficar especulando datas, mas sim nos ocupar na tarefa de sermos testemunhas da volta de Jesus. O ponto mais importante a guardar, portanto, é: a volta de Jesus é certa e repentina, iminente, sem aviso prévio. Concluindo, o nosso comentarista coloca como aplicação pessoal o seguinte conselho: cada crente precisa responder: você tem obedecido à ordem do Senhor Jesus para buscar o revestimento do Espírito Santo e anunciar o Evangelho enquanto espera a sua gloriosa vinda? É uma pergunta que precisamos fazer a cada um de nós. Esse, portanto, é um resumo da nossa primeira lição deste quarto trimestre de 2020 na revista do Programa de Educação Cristã Continuada, comentada pelo pastor Danilo Stélio. Deus abençoe a todos e você possa ter uma EBD cheia da bênção e da paz do Senhor Jesus.